nosso triste exílio, te erguemos a chorar. Neste trevoso vale de pranto e de gemidos, com coração dorido, pedimos proteção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, trabalhando ardorosamente pelo bem de toda a humanidade, trabalhando copiosamente na causa da salvação de toda a humanidade. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O culto de Santa Cecília, que deu o nome a uma basílica construída em Roma no século V, difundiu-se amplamente a partir da narração de seu martírio, em que ela é exaltada como exemplo de perfeitíssima de mulher cristã, que abraçou a virgindade e sofreu o martírio por amor de Cristo. Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Que a exemplo de Santa Cecília, saibamos louvar e dar graças ao Senhor, como comenta Santo Agostinho. Cantai a Deus com arte e com júbilo. Louvai o Senhor com a cítara na harpa de 10 cordas. Salmodiai, cantai-lhe um cântico novo. Despojai-vos da velhice, conhecestes um cântico novo. Novo homem, nova aliança, novo cântico. O cântico novo não pertence aos homens velhos. Somente o aprendem os homens novos, renovados da velhice pela graça e já pertencentes à nova aliança, que é o reino dos céus. Por ele anseia todo o nosso amor e canta um cântico novo. Cante o cântico novo, não a língua, mas a vida. Santa Cecília, rogai por nós. Também, celebrando Santa Cecília, lembro da minha avó paterna, na qual eu nem conheci, que fez a Páscoa eterna antes que eu nasci, a mãe do meu pai. Lembro da minha avó e estejamos em oração a minha avó paterna, que se chamava Cecília, e tenho a minha prima também, que se chama Cecília. Que a exemplo de Santa Cecília estejamos louvando, glorificando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces,
pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão? Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, dia 22 de novembro, fizeram uma pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grupo de saduceus aproximaram-se de nosso Senhor Jesus Cristo e lhe perguntaram. O que eles lhes perguntaram? Eles fizeram uma pergunta sobre se alguém tiver um irmão casado e esta mulher morrer sem deixar filhos, se deveria casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Esses saduceus fizeram essa pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles já negavam a ressurreição. Para esses saduceus, a vida era somente aqui neste mundo físico,
Para eles não existiria ressurreição. Esses saduceus eram do coração duro. Esses saduceus, eles não tinham fé, não tinham esperança, não acreditavam na ressurreição. Eles pensavam que a vida era somente aqui no mundo físico. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com eles para ver se eles o entenderiam e se converteriam e teriam um coração puro. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com eles para que eles entendam que na ressurreição seremos todos como os anjos, porque existe somente a parte espiritual, metafisicamente falando, filosoficamente falando, só a parte metafísica, só interiormente o que nos move. Seremos como os anjos na ressurreição. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos na literatura do Santo Evangelho deste sabadão essa conversa que de 7 irmãos, havia 7 irmãos biológicos, uma comparação indireta. O primeiro casou com uma mulher, e esse morreu sem deixar filhos, e ficaram só 6. Depois o segundo também morreu sem deixar filhos, e o terceiro se casaram com a viúva. Assim os 7 irmãos se casaram com a viúva, e todos morreram sem deixar filhos. Os 7 casaram com uma mulher, e os 7 morreram sem deixar filhos, e a mulher ficou viúva 7 vezes. Aqui uma comparação indireta, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É uma comparação que nós estamos encontrando. E por fim, depois que a mulher ficou viúva 7 vezes, morreu também a mulher. Uma comparação. E aí vemos a pergunta: na ressurreição, ela será esposa de quem? Que todos os 7 irmãos se casaram com essa mulher e todos morreram sem deixar filhos. Eles fizeram uma comparação indireta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo responde aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos, os que fizeram o bem, os que fizeram a vontade de Deus, viveram a justiça, tiveram amor e caridade, vai viver eternamente. Eles ressuscitam e vão participar da vida futura. E na vida futura, na eternidade, não se casam, que serão como os anjos. E então não poderá morrer, pois serão iguais os anjos. Resumindo tudo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas na vida futura, na vida eterna, não se casam. E por que não se casam? Porque seremos como os anjos. Seremos como os anjos na eternidade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que os mortos ressuscitam. E Moisés indicou na passagem da sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que nós encontramos nesta perícope, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? É a fé, para todos nós termos fé, para que todos nós sejamos fortes na fé,
que Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Princípio sem princípio, o Justíssimo, Ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele, todos nós viveremos para Deus. Que em nossa vida seja para a maior glória de Deus. Por isso, que a nossa essência seja segundo a essência de Deus. Que a nossa ética seja segundo a ética de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo conversou com os saduceus que negavam a ressurreição, e eles ouviram o Senhor falar e disseram: Mestre, tu falastes muito bem. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já vemos que os saduceus se converteram de ver o Senhor falar. Eles passaram a acreditar na ressurreição. Nesta perícope que está concluindo-se a boa notícia, resumindo, eles gostaram de ver o Senhor falando e eles se converteram de ver o Senhor falando. E o Senhor falou na força do vosso espírito, e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós temos que falar como nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que falar na força do Espírito do Senhor nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acreditemos, tenhamos fé, creiamos e estejamos rezando uns pelos outros.
feliz sabadão, bom final de semana e que tudo seja renovado e preparemos para celebrar a grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, todo o poder e toda a realeza de Cristo Senhor. Senhora linda, viver eu quero e ainda